O som do mar batia suavemente contra as pedras da costa. O céu estava tingido de laranja e dourado enquanto o sol se punha no horizonte. Do alto da sacada de sua imensa mansão à beira-mar, Silvio Montenegro observava tudo com um olhar satisfeito. Ele tinha tudo que qualquer homem poderia querer: dinheiro, poder, influência e agora, um amor que parecia perfeito. Aos 38 anos, Silvio era um verdadeiro exemplo de sucesso. Dono de um império no ramo imobiliário, ele construíra sua fortuna com trabalho árduo e inteligência. Filho de uma família humilde, aprendeu desde cedo que nada vem fácil. Começou pequeno, vendendo terrenos simples, mas sua visão de negócios o levou a conquistar prédios, shoppings, condomínios de luxo. Agora, sua empresa, a Montenegro Empreendimentos, dominava o mercado. Porém, mesmo com todo o dinheiro do mundo, faltava-lhe algo. A vida de um milionário pode ser solitária, e durante anos ele focou apenas no trabalho. Mas tudo mudou quando Lorena entrou em sua vida. Lorena era uma mulher de beleza incomparável. Alta, esbelta, cabelos negros e olhos intensamente azuis, ela tinha uma presença marcante. Mas não era apenas a aparência que a tornava especial. Lorena era inteligente, carismática, doce e parecia ser a única mulher que via Silvio pelo homem que ele era, e não pela sua fortuna. Desde o primeiro encontro, ele sentiu algo diferente por ela. Um sentimento genuíno, algo que não envolvia cifras bancárias, apenas emoção. Em pouco tempo, Silvio se viu completamente apaixonado. E quando pediu Lorena em casamento, não havia dúvidas de que ela era a mulher da sua vida. Agora, com a data do casamento se aproximando, Silvio sentia que estava prestes a viver a maior felicidade de sua vida. Mas o destino tinha outros planos. Algo que ele jamais poderia imaginar estava prestes a ser revelado. Nos dias seguintes, Silvio e Lorena estavam ocupados com os preparativos do casamento. A cerimônia seria um evento grandioso, digno de um homem da sua posição. Os jornais comentavam, as revistas de fofoca especulavam, e toda a alta sociedade esperava ansiosa pelo evento do ano. Mas, apesar da empolgação, pequenas coisas começaram a incomodar Silvio. Lorena parecia distante, diferente. Antes, ela sempre estava radiante ao seu lado, cheia de carinho e entusiasmo. Agora, havia momentos em que parecia perdida em pensamentos, como se estivesse preocupada com algo. "Está tudo bem, meu amor?" ele perguntou certa noite, enquanto jantavam no restaurante mais sofisticado da cidade. Lorena sorriu, mas foi um sorriso forçado. "Claro, Silvio. Só estou um pouco cansada com todos os preparativos. Você sabe como essas coisas são." Ele acreditou. Ou quis acreditar. Mas, nos dias seguintes, as atitudes estranhas de Lorena aumentaram. Telefonemas misteriosos, saídas inesperadas, momentos em que ela parecia tensa, como se estivesse escondendo algo. Silvio nunca foi um homem ciumento. Mas, pela primeira vez, uma inquietação começou a crescer dentro dele. O que Lorena estava escondendo? Certa tarde, enquanto revisava contratos em seu escritório, Silvio recebeu um telefonema que mudaria tudo. "Senhor Montenegro." A voz do outro lado era desconhecida. "Quem está falando?" "Meu nome não importa. Mas eu sei algo sobre sua noiva. Algo que o senhor precisa saber antes de se casar." O coração de Silvio acelerou. "Que brincadeira é essa?" "Não é brincadeira, senhor Montenegro. Se quiser a verdade sobre Lorena, nos encontramos amanhã, às 8 da noite, no Café Imperial. Vá sozinho." Antes que Silvio pudesse perguntar mais alguma coisa, a ligação foi encerrada. Ele ficou ali, segurando o telefone, sentindo um arrepio gelado percorrer sua espinha. O que Lorena estava escondendo? Quem era essa pessoa? A dúvida começou a corroer Silvio. Pela primeira vez, ele temeu que sua felicidade perfeita fosse apenas uma ilusão. E no dia seguinte, ele iria atrás da verdade. O relógio marcava 7h50 da noite quando Silvio Montenegro estacionou seu carro em frente ao Café Imperial. O local, discreto e sofisticado, era um dos pontos favoritos da elite da cidade, mas naquela noite parecia mais sombrio do que de costume. Silvio não era um homem de medos fáceis. Passou por desafios enormes na vida, enfrentou concorrentes desleais, superou traições no mundo dos negócios. Mas agora, parado ali, sentia algo diferente. Uma sensação de inquietação, como se estivesse prestes a abrir uma porta que talvez nunca devesse ser aberta. Com passos firmes, ele entrou no café. O ambiente aconchegante, iluminado por luzes amareladas, contrastava com a tensão dentro dele.
Se Lorena escondia algo, ele precisava saber. Seus olhos percorreram o salão até que viram um homem sentado sozinho, no canto mais afastado. Um sujeito de meia-idade, barba rala, expressão cansada, vestindo um terno barato. O homem levantou os olhos e, ao ver Silvio, fez um leve aceno com a cabeça. Era ele. Silvio sentou-se à mesa, mantendo a postura firme. Você me chamou aqui. Fale logo o que tem para dizer. O homem respirou fundo. Meu nome é Arthur. E o que eu vou te contar pode mudar tudo o que você pensa sobre a sua noiva. Silvio cruzou os braços, tentando esconder a inquietação. Estou ouvindo. Arthur olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os escutava. Então, se inclinou ligeiramente para a frente e baixou a voz. Lorena não é quem você pensa que ela é. Silvio sentiu um frio na espinha. O que isso quer dizer? Arthur colocou um envelope sobre a mesa e o empurrou na direção de Silvio. Aqui dentro tem tudo o que você precisa saber. Fotos, documentos, provas. Se você realmente quer conhecer a verdade sobre a mulher com quem está prestes a se casar, abra isso quando estiver sozinho. Silvio olhou para o envelope, hesitante. Uma parte dele queria rasgá-lo ali mesmo e acabar com essa história ridícula. Mas outra parte, a parte mais instintiva, dizia que ali dentro poderia haver algo que mudaria tudo. Ele pegou o envelope, guardou-o no paletó e encarou Arthur com um olhar sério. Por que está me contando isso? Quem é você para Lorena? Arthur hesitou por um momento. Então, sua resposta veio como um trovão. Eu sou o irmão dela. O coração de Silvio quase parou. Lorena nunca mencionou ter um irmão. Silvio saiu do café sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. O envelope queimava em seu bolso como se carregasse um segredo capaz de destruir sua vida. Ele dirigiu até sua mansão, mas, em vez de entrar pela porta principal, foi direto para o escritório. Fechou a porta, respirou fundo e abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia várias folhas de papel, cópias de documentos, fotos. Ao puxar a primeira fotografia, Silvio arregalou os olhos. Na imagem, Lorena estava sentada ao lado de um homem desconhecido, segurando a mão dele de forma íntima. O detalhe que fez o sangue de Silvio gelar foi o anel de casamento na mão esquerda de Lorena. Ele virou mais algumas fotos e viu mais provas chocantes, documentos mostrando que Lorena era legalmente casada com esse homem há mais de 3 anos. Lorena já tinha um marido. Silvio sentiu o chão sumir. Ele amava aquela mulher, estava prestes a casar-se com ela, e agora descobria que ela já pertencia a outro homem. Mas por quê? O que ela estava fazendo com ele? A mente de Silvio girava, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um erro, um mal-entendido, mas então ele viu a última folha do envelope. Era um recorte de jornal antigo, com uma manchete que fez seu coração disparar. Mulher é suspeita de participar de golpe milionário contra empresário. E bem no centro da reportagem, a foto de Lorena. Silvio sentiu um nó na garganta. A mulher que ele amava era uma golpista? Silvio passou a noite inteira em claro. O mundo perfeito que ele acreditava ter começou a desmoronar diante de seus olhos. Lorena, sua doce e encantadora Lorena, era casada? Ela estava com ele por amor ou pelo dinheiro? As palavras de Arthur ecoavam em sua mente. Se você realmente quer conhecer a verdade sobre a mulher com quem está prestes a se casar, abra isso quando estiver sozinho. Agora ele conhecia a verdade, ou pelo menos parte dela. Mas uma dúvida ainda pairava no ar. O que mais Lorena escondia? E, mais importante, o que ele faria com essa informação? Silvio sabia que a única pessoa que poderia lhe dar respostas era a própria Lorena. E, naquela manhã, ele tomou uma decisão. Ele confrontaria a noiva. E descobriria toda a verdade. O sol mal havia nascido quando Silvio Montenegro tomou sua decisão. Ele precisava confrontar Lorena. A noite passada fora um inferno. Ele revirou cada documento do envelope, analisou as fotos, leu a matéria do jornal repetidas vezes. Cada prova gritava uma única verdade. A mulher que ele amava escondia um segredo sombrio. Agora, restava apenas uma pergunta. Lorena era realmente uma golpista ou havia algo mais nessa história? Ele precisava ouvir da boca dela. Com passos firmes, pegou as chaves do carro e dirigiu até a cobertura onde Lorena morava. O trânsito matinal parecia mais lento do que nunca, e a cada farol vermelho, sua impaciência crescia. Seu coração batia forte. Parte dele esperava que Lorena tivesse uma explicação plausível. Outra parte temia ouvir exatamente o que os documentos mostravam,
que tudo não passava de um golpe cruel contra ele. Ao chegar ao prédio luxuoso, entrou sem ser anunciado. Os porteiros já o conheciam bem, afinal, ele era o noivo da dona do apartamento mais caro do edifício. Mas ele ainda seria noivo ao final dessa conversa. Pegou o elevador até a cobertura, respirou fundo e tocou a campainha. Depois de alguns instantes, Lorena abriu a porta. Estava linda como sempre, vestindo um robe de seda, os cabelos soltos e levemente bagunçados. Mas seus olhos demonstravam surpresa ao vê-lo ali tão cedo. Silvio, o que foi? Você está pálido. Ele entrou sem pedir permissão, sem dizer uma única palavra, e tirou o envelope do bolso. Você me deve uma explicação. Lorena fechou a porta, seu rosto se tornando sério. O que é isso? Silvio jogou as fotos sobre a mesa de centro. Você me diz. Lorena olhou as imagens, e por um breve instante, seu rosto empalideceu. Mas rapidamente, tentou se recompor. Onde você conseguiu isso? Isso importa. Eu quero a verdade. Lorena cruzou os braços. E o que exatamente você quer saber, Silvio? Ele sentiu um nó na garganta. Você já é casada, Lorena? Sim ou não? Houve um silêncio. Um silêncio que para Silvio pareceu uma eternidade. Até que, finalmente, Lorena baixou a cabeça e murmurou. Sim. Silvio sentiu um soco no estômago. Ele já esperava essa resposta, mas ouvi-la da boca dela tornava tudo pior. Então é verdade. Você mentiu para mim esse tempo todo. Você estava apenas esperando o momento certo para me dar um golpe? Lorena ergueu a cabeça rapidamente, sua expressão mudando para uma mistura de dor e raiva. Não. Eu nunca quis te machucar, Silvio. Eu te amo, eu juro. Ele soltou uma risada amarga. Amor? Como posso acreditar em você agora? Você me escondeu um casamento, Lorena. E, pelo que vejo, seu nome já esteve envolvido em um golpe antes. Lorena fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se tentasse encontrar forças. Então, finalmente, ela falou. Sim, eu fui casada. Mas não do jeito que você pensa. Então me faça entender. Ela se sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu fugi desse casamento. Ele não era um marido, Silvio. Ele era um monstro. Silvio ficou imóvel. Do que você está falando? Ela olhou diretamente nos olhos dele, e pela primeira vez, Silvio viu algo que nunca havia visto em Lorena antes: medo. O nome dele é Marcos Vasconcelos. Ele é um homem perigoso. Me forçou a casar com ele, e quando eu tentei sair, quase me matou. O ar parecia ter sido sugado do ambiente. Então por que nunca me contou isso antes? Porque eu tive que mudar de vida, Silvio. Eu estava escondida. Se eu falasse algo, poderia te colocar em perigo também. Silvio não sabia o que pensar. A história fazia sentido, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. E o golpe milionário do qual você foi suspeita? O que foi isso? Lorena abaixou a cabeça. Foi ele. Marcos usou meu nome para enganar um empresário, e quando tudo desmoronou, ele fugiu e me deixou levar a culpa. Mas eu nunca fiz parte disso. Eu fui investigada, mas nunca condenada. Eu não sou uma criminosa, Silvio. Eu sou uma vítima. Silvio passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Se Lorena estava dizendo a verdade, ela não era uma golpista. Ela era uma sobrevivente. Mas então, uma nova questão surgiu na mente dele. Se esse homem ainda está por aí, ele sabe onde você está? Lorena engoliu seco. Eu espero que não, mas tenho medo de que sim. Foi nesse instante que o telefone de Lorena tocou. O celular estava sobre a mesa. A tela iluminou com um número desconhecido. E então, uma mensagem apareceu. Uma única frase, que fez o coração de Lorena parar. Te encontrei. O silêncio foi sepulcral. Lorena pegou o celular com mãos trêmulas, enquanto Silvio se inclinava para olhar a mensagem. É ele? Silvio perguntou, a voz carregada de tensão. Lorena apenas assentiu com a cabeça, os olhos arregalados de pavor. Silvio fechou as mãos em punho. Agora ele entendia tudo. Lorena não estava fugindo dele. Ela estava fugindo de algo muito pior. E esse algo acabava de encontrá-la. Silvio pegou o celular da mão dela e respondeu a mensagem. Se quiser vê-la, venha me encontrar primeiro. Lorena olhou para ele, assustada. O que você está fazendo? Ele encarou seus olhos azuis, agora cheios de medo,
e segurou suas mãos. Se esse homem acha que pode te assustar, ele está enganado. Eu não vou deixar ninguém te machucar, Lorena. Nunca. Ela olhou, surpresa. Você ainda confia em mim? Silvio respirou fundo. Havia muitas perguntas sem resposta, muitas peças soltas nessa história. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Se Lorena estivesse correndo perigo, ele faria de tudo para protegê-la. E agora, a guerra estava prestes a começar. O ar parecia pesado dentro do apartamento de Lorena. O celular dela ainda estava sobre a mesa, a tela iluminada com aquela mensagem terrível. Te encontrei. Silvio Montenegro não era um homem facilmente intimidado. Construiu um império do nada, enfrentou rivais poderosos, sobreviveu ao mundo implacável dos negócios. Mas agora, estava diante de um desafio completamente diferente. Um inimigo invisível. Um homem perigoso. E uma mulher que ele amava em perigo. Lorena ainda segurava as mãos dele com força, seus olhos azuis agora sombreados pelo medo. O que vamos fazer? Ela sussurrou, quase como se estivesse com medo de que Marcos pudesse ouvi-la do outro lado da cidade. Silvio fechou as mãos em punho. Vamos enfrentá-lo. Lorena arregalou os olhos. Não, Silvio. Você não sabe do que ele é capaz. Se ele está te perseguindo, ele precisa ser parado. Você não entende. Ela abaixou a cabeça, as mãos trêmulas. Ele não trabalha sozinho. Um arrepio percorreu a espinha de Silvio. Como assim? Lorena respirou fundo e passou as mãos pelos cabelos, visivelmente nervosa. Marcos nunca age sozinho. Ele tem contatos, gente perigosa, policiais corruptos, homens que fazem o trabalho sujo dele. Se ele me encontrou, é porque já está tramando algo. Silvio sentiu o estômago revirar. Isso não era apenas um homem ciumento tentando reaver uma ex-esposa. Isso era algo muito maior. Ele olhou novamente para a tela do celular e viu que uma segunda mensagem havia chegado. Vejo vocês em breve. A paciência de Silvio explodiu. Chega disso. Vamos sair daqui. Agora. Ele pegou Lorena pela mão, e os dois saíram do apartamento às pressas. Ele não sabia para onde ir ainda, mas sabia que não podiam ficar ali. Marcos estava vindo. E eles precisavam estar prontos para enfrentá-lo. No carro, Silvio dirigia rápido. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava fria, calculando os próximos passos. Lorena, sentada no banco do passageiro, olhava nervosamente pelo retrovisor, como se a qualquer momento um carro preto fosse surgir atrás deles. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Para um lugar seguro. Mas a verdade era que nem ele sabia onde era seguro. Se Marcos realmente tivesse tantos contatos, não havia lugar no mundo onde Lorena pudesse se esconder para sempre. Silvio parou o carro em um hotel de luxo no centro da cidade. Vamos ficar aqui por enquanto. Esse lugar tem segurança reforçada, câmeras, homens armados. Quero ver Marcos tentar entrar aqui. Lorena assentiu, mas ainda parecia nervosa. Silvio sabia que ela não se sentia protegida em lugar nenhum. Ele pagou pela suíte mais exclusiva, um andar inteiro só para eles. Quando finalmente entraram no quarto, trancaram a porta, e Silvio puxou Lorena para seus braços. Eu prometo que não vou deixar nada acontecer com você. Ela o abraçou forte, enterrando o rosto em seu peito. Eu tenho tanto medo, Silvio. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a encarou nos olhos. Eu estou aqui. E eu vou acabar com isso. Horas se passaram. O relógio marcava meia-noite quando o telefone do quarto tocou. Silvio atendeu de imediato. Alô? A voz do outro lado da linha fez seu sangue gelar. Boa noite, Montenegro. Marcos. Silvio apertou o telefone com mais força. Se você acha que pode assustar Lorena, está muito enganado. Uma risada baixa veio do outro lado. Ah, meu caro, não estou aqui para assustá-la. Estou aqui para buscá-la. Silvio sentiu o sangue ferver. Lorena não é um objeto para ser levado. Ela está comigo. E se você tentar qualquer coisa, eu juro que... Que vai fazer o quê? Marcos interrompeu, zombando. Me processar? Me enfrentar nos tribunais? Eu não sou um dos seus concorrentes de negócios, Montenegro. Eu jogo um jogo diferente. E você já perdeu. Silvio trincou os dentes. Você quer Lorena? Vem buscar. Mas sozinho. Houve uma pausa. Então, a resposta veio. Amanhã, às 8 da noite. No galpão abandonado na Estrada Sul. Só você e eu. E então, a linha ficou muda.
Silvio colocou o telefone no gancho, sentindo a raiva misturada ao medo. Lorena olhava, aflita. O que ele disse? Silvio respirou fundo. Ele quer me encontrar. Amanhã à noite. Lorena cobriu a boca com a mão, os olhos marejados. Você não pode ir. É uma armadilha. Silvio segurou as mãos dela. Se eu não for, ele nunca vai parar. Ela balançou a cabeça, desesperada. Mas e se for perigoso? E se ele tentar te matar? Silvio passou a mão pelo rosto. Ele sabia que não podia confiar em Marcos. Mas também sabia que não podia passar o resto da vida fugindo. Era hora de encerrar isso de uma vez por todas. Ele segurou o rosto de Lorena novamente. Eu prometo que vou voltar para você. Ela começou a chorar, mas assentiu, confiando nele. Silvio saiu do quarto e pegou o celular. Ele tinha um plano. E Marcos não fazia ideia do que estava por vir. O relógio marcava 7:30 da noite quando Silvio Montenegro estacionou seu carro próximo ao galpão abandonado na Estrada Sul. O lugar era sombrio, com estruturas metálicas corroídas pelo tempo e uma sensação de vazio absoluto. Era o cenário perfeito para uma armadilha. E ele sabia disso. Mas Silvio não era um homem ingênuo. Veio preparado. Antes de sair do hotel naquela tarde, ele acionou um de seus contatos mais poderosos, Guilherme Vasquez, um investigador particular e ex-policial que trabalhava para ele há anos. Guilherme não era apenas um detetive. Ele conhecia o submundo do crime como ninguém. Você tem certeza que quer ir até lá sozinho, Silvio? Guilherme perguntara mais cedo. Eu não estarei sozinho. Você vai estar por perto. O plano era simples. Silvio entraria no galpão para encarar Marcos, enquanto Guilherme e alguns homens discretamente cercariam o local. Se Marcos tentasse algo, ele não sairia dali impune. Agora, parado ali no carro, Silvio respirou fundo. A batalha final estava prestes a começar. Ele saiu do veículo, ajeitou o paletó e caminhou até a porta enferrujada do galpão. Com um empurrão firme, ela se abriu rangendo. O ambiente era escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas penduradas no teto. Pilhas de caixas e destroços de máquinas velhas preenchiam o espaço. E, no centro do galpão, estava ele, Marcos Vasconcelos. O homem vestia um terno escuro, mas sem gravata. Tinha um sorriso frio nos lábios e um cigarro entre os dedos. Pontual, Montenegro. Isso eu respeito. Silvio manteve o olhar fixo nele. Vamos acabar logo com isso. O que você quer? Marcos tragou o cigarro e soltou a fumaça lentamente. O que eu quero? Isso é óbvio. Ele jogou o cigarro no chão e o pisou com força. Quero minha mulher de volta. Silvio cruzou os braços. Você ainda não entendeu, não é? Lorena nunca foi sua. O sorriso de Marcos desapareceu. Seus olhos se tornaram frios como gelo. Ela é minha. Sempre foi. E você não tem ideia do erro que cometeu ao se meter nisso. Silvio deu um passo à frente. Se Lorena fosse sua, ela não teria fugido. Você a perdeu no momento em que decidiu tratá-la como um objeto. Marcos riu, mas agora havia fúria em sua expressão. Você fala bonito, Montenegro. Mas acha mesmo que vai sair daqui sem pagar por isso? Nesse instante, 3 homens saíram das sombras do galpão. Armas na mão. A armadilha estava armada. Mas Silvio não se moveu 1 centímetro. Ele apenas sorriu. Marcos franziu a testa. O que foi? Achou que eu viria sozinho? Silvio ergueu uma sobrancelha. Engraçado. Eu ia te perguntar a mesma coisa. De repente, o som de passos ecoou pelo galpão. Vários homens surgiram das sombras, cercando Marcos e seus capangas. E então, Guilherme apareceu, segurando uma arma. Jogo encerrado, Vasconcelos. A expressão de Marcos se transformou em puro ódio. Você, desgraçado. Silvio deu mais um passo à frente, agora com um olhar de pura determinação. Acabou, Marcos. Você perdeu. Os capangas de Marcos hesitaram ao ver que estavam cercados. Guilherme avançou, apontando a arma diretamente para Marcos. Temos provas suficientes para te colocar atrás das grades por muito tempo, Vasconcelos. Tráfico de influência, ameaças, extorsão. Marcos riu, mas agora era um riso amargo. Você acha que eu tenho medo de cadeia? De repente, ele puxou uma arma do bolso. Em um instante, tudo aconteceu muito rápido. Um disparo ecoou pelo galpão. Silvio se jogou para o lado. Os homens de Guilherme reagiram imediatamente,
apontando suas armas para Marcos. Guilherme foi mais rápido. Deu um tiro certeiro na mão de Marcos, fazendo a arma dele cair. O criminoso gritou de dor, segurando o braço ferido. Seus capangas, vendo que não havia mais saída, levantaram as mãos em rendição. Silvio se aproximou lentamente. Agora sim, acabou. Guilherme sinalizou para seus homens, que mobilizaram Marcos e seus comparsas. A polícia já estava a caminho. Silvio se permitiu soltar um suspiro de alívio. Marcos Vasconcelos estava acabado. Na manhã seguinte, Silvio entrou no hotel onde Lorena ainda estava escondida. Ela se levantou num salto ao vê-lo entrar no quarto. O que aconteceu? Você está bem? Ele sorriu. Estou. E Marcos? Silvio segurou o rosto dela com delicadeza. Ele nunca mais vai te machucar. Os olhos de Lorena se encheram de lágrimas. Você fez isso por mim? Eu faria isso 1000 vezes se fosse preciso. Ela caiu em seus braços, chorando de alívio. E ali, naquele abraço, Silvio soube que tinha feito a escolha certa. Lorena não era uma golpista. Ela era uma mulher que havia sofrido demais. Agora, ela estava finalmente livre. E juntos, poderiam começar uma nova história. Uma história sem segredos, sem medos. Apenas amor.